Nós agradecemos a Vossa Excelência. Eu quero registrar com muita satisfação aqui no Senado, entre nós, o ex-deputado Moroni Torga, a presença do ex-deputado Moroni Torga, que se faz acompanhar na oportunidade por Helder Snow, líder da Igreja Mundial. Uma honra muito grande tê-los aqui, Moroni. Ordem do dia. Item 1 da pauta, discussão em turno único do projeto de resolução número 59 do senador Ricardo Ferraço, que altera o regimento interno do Senado Federal para determinar o envio à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional das mensagens propondo perdão e rescalonamento de dívidas de que o Brasil seja credor. Foi oferecida a emenda número 1 de plenário durante o prazo regimental perante a mesa. Uma emenda do senador Cristóvão Buarque, que pede para que vá também à Comissão de Direitos Humanos. É exatamente essa emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão. Passamos à votação do projeto sem prejuízo da emenda. Os senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da emenda número 1 de plenário. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. Os senadores que aprovam a redação final e as senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item 2 da pauta, projeto de decreto legislativo número 266. Incluído na ordem do dia nos termos do parágrafo único do regimento interno do Senado Federal, do artigo 353. Discussão em turno único do projeto de decreto legislativo, apresentado como parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, que teve como relator o senador Sérgio Souza, que aprova a programação monetária para o terceiro trimestre de 2013. Discussão do projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação do projeto. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. Os senadores e as senadoras que aprovam a redação final permaneçam como se encontra. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Item 3 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 35. Quinta e última sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 35, que tem como primeiro signatário o senador Luiz Henrique, que revoga o inciso 1º do artigo 49 da Constituição Federal, acrescenta inciso ao artigo 52 e altera a redação do inciso 8º do artigo 84 da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais. O relator foi o senador Jorge Viana e o seu parecer é favorável com a emenda número 1, substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com o voto em separado do senador Roberto Requião. Discussão da proposta e da emenda. Não havendo quem queira discutir a proposta e a emenda, declaramos encerrada a discussão. Passamos a... não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e a matéria será incluída na ordem do dia oportunamente para a votação. Item 4 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 22,
Segunda sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 22, tendo como primeiro signatário o senador Antônio Carlos Magalhães, que altera o artigo 165 e 166 da Constituição Federal e acrescenta os artigos 35A e 35B do ato das disposições constitucionais transitórias, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Há sobre a mesa emendas a serem lidas. Emenda número 2 do senador Antônio Carlos Magalhães e outros, Antônio Carlos Valadares e outros senhores senadores. Emenda número 3 do senador Antônio Carlos Valadares e outros senhores senadores. E emenda número 4 do senador Cícero Lucena e outros senhores senadores. E também a emenda número 5 do senador Romero Jucá e outros senhores senadores também. Em discussão a proposta e as emendas. Não havendo quem queira discutir as propostas a proposta e as emendas, nós declaramos encerrada a discussão. A matéria constará da ordem do dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão. Item 5º da pauta, projeto de lei da Câmara número 22, da senadora Vanessa Graziotin, que dispõe sobre a denominação do novo prédio da administração da Faculdade de Direito no campus da Universidade Federal do Amazonas, na cidade de Manaus. O parecer do senador Sérgio Zambiase é favorável. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto em turno único, declaramos encerrada a votação. A discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção. Item 6º da pauta, projeto de decreto legislativo 177, que aprova o texto do memorando de entendimento entre o governo da República Federativa do Brasil, o governo da República da Colômbia e o governo da República do Peru para combater as atividades ilícitas nos rios fronteiriços ou comuns, assinado em Letícia, em 20 de julho de 2008. O parecer é favorável, parecer do senador Mozarildo Cavalcante. Discussão do projeto em turno único. Não havendo quem queira discutir o projeto em turno único, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à promulgação. E agora vamos votar os requerimentos. Nós fizemos um acordo de procedimento aqui com os líderes partidários para votarmos todos os requerimentos, à exceção dos requerimentos de desapensamento. Posteriormente, a senadora Ana Amélia pediu para nós apreciarmos um requerimento e, de pronto, nós colocamos esse requerimento como item primeiro da pauta da terça-feira. Eu proponho nós votarmos em globo os requerimentos, ressalvados, evidentemente, os desapensamentos, conforme combinado. Votação em globo dos requerimentos. Os senhores senadores que aprovam os requerimentos em globo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, as matérias irão para as comissões competentes. Senhor presidente, uma informação só, por favor. Senador José Agripino, com a palavra, você. Senhor presidente, uma informação sobre quando é que está prevista entrar em pauta a votação da PEC do orçamento impositivo, que já foi aprovada na CCJ e deve estar já entregue à mesa do Senado. Hoje, senador José Agripino, nós fizemos a segunda sessão de discussão. E recebemos hoje emendas, né? Nós vamos fazer na próxima terça-feira a terceira sessão de discussão, na próxima quarta, a quarta sessão de discussão, e na quinta da próxima semana, a última e quinta sessão de discussão. A partir da outra terça, nós poderemos apreciar a matéria. Em função das emendas, a matéria terá que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas esse procedimento, ele pode ser combinado com os líderes partidários e com o presidente da comissão, senador Vital do Rego,
para que na mesma semana em que for, nós tenhamos essa matéria de volta, de modo a podermos apreciá-la aqui no plenário do Senado Federal. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço. Eu queria lembrar aos senhores senadores que na terça-feira nós vamos votar também uma importantíssima matéria cuja prioridade foi sugerida pela senadora Ana Amélia e aprovada pelo Senado Federal. Nós vamos votar como item primeiro da pauta o projeto de lei do Senado número 352, que altera a Lei 9.656, de 3 de junho de 98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde para incluir tratamentos entre as coberturas obrigatórias. É o projeto que trata da quimioterapia oral. É um projeto, portanto, muito importante.